Próximo exercício, meu aluno, número 8. O exercício, a chamada é a mesma. É a letra que muda. E. Alguém faleceu, pois todos estão chorando. Mais uma vez, verbo dando garantia à primeira oração. Alguém faleceu. Pois todos estão chorando, segundo o comando verbal, segunda oração. No meio do caminho, ligando uma oração à outra, surge a conjunção pois. Pergunto, qual é o valor? Meu aluno, o pois está no início da oração. Você vai perder tempo? O pois no início de uma oração só pode ser explicativo, porque obrigatoriamente ele está antes do comando verbal. A brincadeira não é o deslocamento do pois. O pois explicativo pode estar no meio da oração, sim. A questão é estar antes do comando verbal. Alguém faleceu. Oração coordenada assindética. Pois todos estão chorando. Sindética explicativa. Vamos para o próximo desafio. O pois no início da oração gera explicação. Letra F. Todos estão chorando. Faleceu, pois, alguém. Todos estão chorando. Alguém faleceu, pois. Há diferença, não é verdade? Então, primeiro comando verbal. Estão chorando. Locução no gerúndio. Essa locução já sustenta a primeira oração, que é uma oração coordenada assindética. Segunda oração, sustentada pelo verbo falecer. Estamos com uma segunda oração. Ela está em conexão com a primeira pelo ponto e vírgula ou pela conjunção? Pela conjunção, pois. Qual é o valor, professora? Eu não preciso perder tempo. Todo pois posto ao comando verbal, ele é conclusivo. Então, olha o gabarito. Assindética para a primeira e sindética conclusiva para a segunda. Memorizando, pois depois do verbo só pode dar conclusão. Próximo. Letra G. Ora ela ria, ora ela chorava. Comandos verbais. Ri. Esse verbo apresenta a primeira oração. Ela ria. Segundo comando verbal, chorava. E esse verbo apresenta a segunda oração. As duas são autônomas, são orações coordenadas. Mas as duas também apresentam conjunções. E essas conjunções são alternativas. Isso quer dizer que a primeira oração é uma oração coordenada sindética alternativa. E a segunda também é coordenada sindética alternativa. É o que chamamos de conjunção enfática. Ela vem duplicada. Agora, curiosamente, há uma proposta. É corrente minoritária, mas eu me filio a essa corrente. Você concorda que a conjunção é classe gramatical que tem como função principal ligar orações? Nós sabemos que ela liga palavras também, café e leite, mas a principal função da conjunção é ligar orações. Pergunto, a primeira palavra, ora, está ligando orações? Não, só a segunda está ligando. Ela ria, com ela chorava. O que eu quero dizer com isto? Que conjunção alternativa, de fato, não é a primeira palavra ora, e sim a segunda. E eu posso provar isto. Ela não é vital ao contexto. Eu vou eliminar a primeira conjunção ora. Ela ria, ora chorava. E eu entendo a alternância. Mas se eu eliminar a segunda, a mensagem fica prejudicada. Ora ela ria, ela chorava. Já faz falta o conector. Isso quer dizer o quê? Que a corrente majoritária prefere classificar as duas como sindéticas alternativas. Mas a corrente minoritária fala o seguinte: a primeira conjunção é uma palavra expletiva. Pode ser retirada do contexto, que não faz falta.
E eu concordo com essa corrente, mas não acho a primeira absurda, não. Então, seguindo esse raciocínio, eu preferi o gabarito de assindética para a primeira oração, mas a segunda, não há dúvida, é sindética alternativa. Beleza, meu aluno? Ok? Muito bem, vamos para a letra H. E a vida continua. E aí, Cláudia, continua é verbo. Só há uma oração, é oração absoluta. Oração absoluta, 10. Mas qual é o valor desse E? Oração absoluta não se mapeia semântica. Não há um mapeamento. Esse E faz parte de um período simples, uma oração absoluta. Atividade 9. Em que alternativa há equívoco no emprego da conjunção? Há um erro. Eu não quero o acerto. Eu sei que o caminho é mais tortuoso, mas eu quero que você tenha atenção. Há um erro. Em que alternativa há equívoco no emprego da conjunção? Leia, meu aluno, que isso amadurece. Leia, meu aluno, pois isso amadurece. Leia, meu aluno, porque isso amadurece. Leia, meu aluno, porquanto isso amadurece. E letra E, leia, meu aluno, conquanto isso amadurece. Meu aluno, você percebeu que eu estou dando uma ordem. Leia. Sempre que aparecer imperativo, aparece explicação. Logo, a alternativa que não apresentar uma conjunção com valor explicativo, ela que é o nosso gabarito, porque ela é que estará no erro. Qual não apresenta esse valor? Olha lá, esse que traz semântica explicativa, não é gabarito. Esse pois traz semântica explicativa, não é gabarito. Esse porquê, esse é um clássico, é explicativo. Porquanto, meu aluno pode decorar, está explicativo. Mas esse conquanto, você não caiu na cilada, né? Conquanto é conclusão. Como se eu falasse, logo isso amadurece. E conclusão agora não pode. Letra E, você foi a eleita. Você está equivocada na seleção da conjunção. Isso cai em prova. Não brinque com essa questão. Vamos para número 10? Fechar esse gabarito aí. Das conjunções adversativas, uma delas tem posição fixa. Qual? Já está rindo, né? Essa foi um presente, não foi? Para ganhar o 10. Uma conjunção adversativa, uma, possui posição fixa, só pode abrir oração. Só pode aparecer no início da oração. Ela é o mais. Porém, contudo, todavia ou entretanto. Está rindo, né? É o mais, meu aluno, não há dúvida. E é para decorar mesmo, porque na prova esse mais é muito respeitado. O mais é a única conjunção adversativa que não pode migrar, passear pelo ambiente oracional. Número 11, a conjunção mais só pode aparecer no início da oração. O conectivo E não guarda uma relação de causa e efeito em... Maravilhosa essa questão. Eu adoro esse tipo de enunciado, que tira o aluno do conforto da memorização e joga o aluno para a interpretação. Desta feita você verá que o E não surge só para somar, que o E não surge só para anunciar a diversidade. O E pode sim comunicar um valor de causa e efeito, estabelecer essa relação. E causa e efeito significa gerador e consequência. Letra A. Ana não treinou e o time perdeu. Ao não há relação de causa e efeito, qual foi a causa da perda? Ana não ter treinado. Ok. Se esse E estabelece relação de causa e efeito, não é gabarito, não é gabá. B.
Ana estudou muito e foi aprovada. Meu aluno, qual foi a causa da aprovação da Ana? O estudo, Cláudia. Então a causa da aprovação foi o estudo. O estudo gerou o efeito aprovação. Esse E sustenta uma relação de causa e efeito. Não é gabar. Também não é gabarito. Vou para C. Ana vestiu a roupa e tomou café rapidamente. E aí? Qual é a relação de causa e efeito? Quer dizer que o ato de vestir a roupa causa o efeito tomar café? É assim que a coisa acontece? Não, Cláudia. A Ana praticou duas ações. Primeiro, vestiu a roupa e depois tomou café. Você acabou de encontrar o E, que não apresenta relação de causa e efeito. Esse E estabelece relação de soma, é o gabarito. Mas vamos continuar. Choveu muito e Ana não saiu. Mole perceber a causa e o efeito. Qual foi a causa da não saída da Ana? Ter chovido muito. Por causa da chuva, Ana não saiu. Esse E sustenta a relação de causa e efeito. Letra E. Ana correu e acabou caindo. Epa! Qual foi a causa da queda da Ana? A corrida, Cláudia. Correu e por efeito caiu. Mais um E que traz um valor de causa e efeito. E reitero, o gabarito é C de Cláudia. Ganhou essa questão também? Número 12, só há valor de soma na letra C. O valor aditivo da série ganha aspecto mais comparativo em outra questão fantástica, que trabalha com as ideias, com a lógica, com o raciocínio. Vou repetir. O valor aditivo da série ganha aspecto mais comparativo. Cláudia, a adição pode trabalhar com comparação? Pode trabalhar com comparação, com adversidade, com causa, com efeito. Quem ganha questão desse tipo? Quem pensa, quem não valoriza só a memorização. Vamos nós, quero agora semântica de comparação. Nado e corro. B. Não nado nem corro. C. Nem nado nem corro. Letra B é não nado nem corro. E a letra C há a diferença. Nem nado nem corro. Letra D. Não só nado, como também corro. E letra E. Nado tanto quanto corro. Brilhante essa questão. E aí? Há uma série aditiva? Essa pessoa está fazendo mais de uma coisa. Ela está somando ações verbais. Mas em qual alternativa há um aspecto mais comparativo? Você ganhou se você marcou a última. Nado tanto quanto corro, ela está comparando a eficiência dela no ato de nadar com a eficiência no ato de correr. Há um aspecto comparativo entre nadar e correr. Brilhante, né? Os outros campos valorizam a soma. Exercícios avançados. Número 13. Tais episódios põem em risco a vida de clientes, agentes de segurança e policiais, mas o prejuízo financeiro é relativamente pequeno para as instituições. Você viu que o mais foi destacado, isso quer dizer que os holofotes vão ficar para ele. A conjunção mais poderia ser substituída no texto sem afetar o sentido ou a correção gramatical do texto, por todavia ou por entretanto. Basta você lembrar das conjunções adversativas. Agora, meu aluno, a memória ela é interessante. Quais são as principais conjunções adversativas? Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia. Se você lembrou, você ganhou. Todavia, mas e entretanto são adversativas. Isso quer dizer
que trocar uma pela outra dá na mesma. Elas são equivalentes. E essa afirmativa 10 está certinha. Somou esse ponto? Banca poderosa, é o CESP lá da Universidade de Brasília. Número 14. Não é difícil governar a Itália, é inútil. O ditador Benito Mussolini cunhou essa frase com a pretensão de jogar sobre o povo italiano todas as mazelas do país. Contudo, a história vem mostrando que a famosa frase embute uma verdade, só que em sentido invertido, né? Contrário. Muito legal esse texto. Meu aluno, se o contudo está destacado, é porque a questão será formulada para ele. Vamos nós? O texto afirma: o vocábulo contudo é um elemento coesivo que introduz uma relação de oposição entre as ideias expressas no período de que faz parte e as vinculadas nos períodos que o antecedem. Essa afirmação, ela é boa? Ela é ruim? Você concorda? Você discorda? Nós concordamos. Está perfeita a afirmação dentro daquele contexto, contudo, traz uma oposição de fato. Contudo, é conjunção adversativa. Número 15. Adverte-se, pois, que as precauções com secreções respiratórias são de importância decisiva, motivo pelo qual são recomendados cuidados especiais com a higiene e o isolamento domiciliar ou hospitalar, segundo a gravidade de cada caso. Você observou? O pois está destacado. Você observou que o pois está depois do verbo? Então vamos ao desafio. Mantém-se a correção gramatical do período, substituindo-se o pois por conseguinte e portanto. E aí, meu aluno, mais uma questão que cobra a memorização das conjunções de um determinado pacote. Porque agora a banca não quer saber de valor da conjunção propriamente dito. É importante, mas basta você descobrir uma conjunção equivalente. E ele entrega duas para você executar o teste e concordar ou discordar. Você concordou? Claro que concordou. Conseguinte e, portanto, são sim conclusivos. Lembra, o pois antes do comando verbal é explicação, mas o pois depois é conclusão. Se você passou por essa primeira barreira, ainda haveria uma segunda, ter de concordar, que conseguinte é conclusivo e, portanto, também. E se você passou pela segunda barreira, você alcançou o gabarito. Conseguinte e, portanto, são conjunções conclusivas. Aproveite, agora é o seu momento para decorar isto. Aproveite a oportunidade, porque são duas conjunções que caem muito em provas. E no comum os alunos confundem conseguinte com conseguinte, portanto, com quanto. Defina território e aproveite a oportunidade. Fez a questão, acertou? Comemore. Fez a questão, errou? Fixação. Não erre mais. 16. Só assim o Brasil poderá sair da situação paradoxal em que se encontra. As empresas precisam ampliar seus quadros de trabalhadores, mas não encontram pessoas preparadas entre milhões de desempregados. E isso é fato. Incrível. Há emprego, falta capacitação profissional preparado, né? E aquele mais, Cláudia, ele trabalha na oposição, na frustração, é uma quebra de paradigma? Vamos nós. A palavra mais pode, sem prejuízo para as informações do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes. Porém, entretanto, no entanto, todavia, você só vai acertar se primeiro passar pela primeira barreira. O mais, ele é adversativo nesse contexto?
As empresas precisam ampliar seus quadros de trabalhadores, mas não encontram pessoas qualificadas. Porém, não encontram pessoas qualificadas. Entretanto, não encontram pessoas qualificadas. No entanto, não encontram pessoas qualificadas. Todavia, não encontram pessoas qualificadas. Girou bem? Claro que sim. Todas são adversativas. Porém, entretanto, no entanto e todavia, aproveite para memorizar, são conjunções adversativas que são acionadas dentro de um texto para quebrar uma linha de interpretação. Sempre que nós usamos conjunção adversativa, ocorrerá uma revolução dentro do texto. Se você está indo nessa direção, você vai virar, você vai em uma outra. Essa é a função de uma adversidade. Tirar você da direção, mudar. Gosto muito de crianças, mas já matei 5 no último verão. Memorize esse infeliz exemplo. Ele é triste, mas ele é forte. E ele faz você lembrar para que serve uma adversidade. Vamos avançar? 17. O presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento foi um acidente e, por isso, não deveria haver retaliação. A expressão "por isso" foi empregada com sentido concessivo. A afirmação foi dada. Você concorda? Para "por isso" ser concessão, tem de apresentar uma semântica de oposição, de frustração. Isso aconteceu? O governo soviético, o presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento foi um acidente e, por isso, não deveria haver retaliação. Meu aluno, onde há absurdo nesse texto? Onde há oposição nesse texto? Onde há frustração nesse texto? Pelo contrário, há um político querendo ir ao encontro de uma outra liderança política para explicar que está ocorrendo um mal-entendido. Explicar? Então, é errada a afirmação que diz que o sentido é de concessão. Não é concessão. Eu estou explicando para fechar o raciocínio, sentido conclusivo. Por isso, logo, não deveria haver retaliação. Beleza? Vamos para o 18? O vocábulo seja empregado em ambas as ocorrências como conjunção coordenativa alternativa. Você lembra? Lá no texto da questão 18, quando começamos, seja aparece duplicado. Confere as orações em que ocorre a noção de possibilidade pela qual se pode optar. Pode mesmo? Claro que sim. É uma relação de alternância. Então, o valor semântico é de alternância. Número 19. Os céticos podem insistir em afirmar que o mais importante é adquirir conhecimento. No entanto, sem a criatividade nascida de uma boa imaginação, de nada adianta possuir conhecimento se você não tem curiosidade de ir além. Olha aí, meu aluno, um belo convite, né? Informação não ocupa espaço e a informação, quando adquirida, bem digerida, ela provoca vontade de adquirir mais informação. E agora eu quero que você responda a essa pergunta, que é a informação que interessa. Esse "no entanto" é ou não é uma locução conjuntiva? Sim. De qual semântica? De adversidade? Vamos nós. Na linha argumentativa do texto, o conector destacado introduz um enunciado que, em relação ao anterior, se configura como adição, alternância, condição, oposição ou consequência? Claro, sendo, no entanto, oposição. Esse dá para decorar, ele não muda nunca. Meu aluno, número 20. Vale tudo ou quase tudo. Roupa branca, pular 7 ondas, comer lentilha, se consultar com cartomantes, tarólogos,
astrólogos que podem até nos dar uma previsão. Contudo, mais que prever o futuro, é preciso concebê-lo. Primeiro temos que ter o futuro. Aquela palavra que está na cor vermelha, ela é o motivo do desafio. Contudo, vamos nós acertarmos a classificação? Contudo, mais que prever o futuro, na linha argumentativa do texto, qual o conector que substitui, sem alterar o sentido, o destacado acima? E que relação ele estabelece entre o enunciado que introduz e o anterior? Você acertou? Se marcou? Passo a passo. Letra A. Não obstante, oposição. Por isso, conclusão. Porquanto, explicação. De modo que, consequência ou enquanto. Tempo. Você ganhou. Gabarito é A, meu aluno. Contudo, só pode apresentar uma oposição. E aí? Preparado para fechar essa bateria? Você conseguiu acertar a quantidade que você desejava acertar? Que é o gabarito? Se houve algum escorregar, deve você voltar a essa questão e entendê-la, para que ela no futuro não o derrube. Vamos para número 21. Contudo, os números atuais põem à prova tais investimentos e parecem indicar que o ciclo de modernização institucional precisa ser revitalizado. Revitalização. Analise a alternativa que não poderia substituir a palavra destacada no período acima, sob pena de provocar alteração de sentido. Então, eu não quero aquela que pode ocupar o lugar do contudo. Eu quero aquela que não pode. Letra A, não obstante. Letra B, no entanto. Letra C, entretanto. Letra D, todavia. E letra E, muito fácil, portanto. Letra E, muito fácil, portanto. Gabarito, letra E. Portanto, meu aluno, é conclusivo, nada a ver com aquela que é adversativa. Reinou a paz, brilhou o sol, gabarito, conhecimento. Hoje, agora, és ou não é uma pessoa melhor? Melhor porque enxergo melhor os textos da vida. Meu aluno, o caminho é esse. E como eu já falei nessa aula, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, os seus esforços todos já valeram. Eu quero que você não minta para você. Se há dúvida, meu aluno, isso é natural. Resolva a dúvida. Olha, próxima aula, espero você com essa mesma atitude. Animado, determinado e previdente. Você já sabe o que você quer lá na frente. Próximo assunto, continuaremos estudando as orações. Só que agora chegarão as subordinadas, aquelas que terão que obedecer a toda poderosa principal. Fica uma dica, antecipe seus estudos, vá à gramática e já estude um pouquinho dessas orações subordinadas. Até breve, bom estar com você.